Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios. Já que você está aqui, vou te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia. Eu sempre tive vontade de ir para outros países, né? Tanto quando eu era adolescente eu queria fugir. Fugir para outro país, sei lá. Mas era uma realidade de sonho, assim. Quando eu entrei no teatro, eu comecei a ver que esse sonho era mais viável, era real, porque através da arte você consegue ir a lugares. Eu já consegui a 5 continentes, acho. Fui a vários lugares, principalmente na Europa, e aí a gente ia para Portugal, por causa da língua e tal, era o país primeiro que a gente começou a trocar. Depois disso, eles começaram a cobrar que queriam vir para o Brasil. Daí eu comecei a trazer. Eu falei, peraí, eu tenho que nomear isso para poder ter um projeto, para poder trabalhar o projeto. Mas eu sempre quis estender esse projeto de intercâmbio Brasil-Portugal para os outros países de língua portuguesa, principalmente por causa da África, dos países de língua portuguesa que estão em África. Porque também era um sonho meu, era um desejo nosso também do grupo conhecer a África, porque aqui no Brasil a gente é muito virado, voltado para a Europa, né? A América Latina e a África ficava muito distante. E aí eu falei, bom, são países de língua portuguesa, também a gente pode agregar, e aí fui agregando. Em 2011 eu consegui reunir os 8 países. 13º Circuito de Teatro em Português. Agradece a participação de todos os artistas que colaboraram para essa edição, que continua acontecendo através das colaborações para 2023. Acesse o nosso site e envie seus projetos para a próxima edição. Uma realização, Associação Cultural Contadores de Mentira e Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. Que agora são 9, com a Guiné Equatorial, né? Eles nem falam português, mas eles estão na CPLP. Ok. Eu vejo no teu histórico de trabalho que você teve um papel muito importante, se não um papel principal, na criação de um ciclo de Valdez, né? Ao ciclo de teatro brasileiro. Ciclo de teatro Valdez, em Arcos dos de Arcos, né? Também levando espetáculos. Eu não trouxe só de Portugal para cá, já trouxe da Itália para cá, da França, da África. Mas o propósito também era levar outros grupos para a Europa, para os festivais da Europa, para que as pessoas, os artistas aqui, tivessem essa experiência também, né? E muita gente tinha vontade. Então eu levei grupos não só de São Paulo, levei de Salvador, Camaçari, Curitiba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Catanduva, grupos do interior que também São José dos Campos. Então o objetivo era sair um pouco, por isso que é um circuito, é descentralizar um pouco essa troca, né, e levar grupos que seria mais difícil para eles conseguirem essa travessia, digamos, do Oceano Atlântico, né, ir até a Europa para ter uma experiência lá. Para você ter uma ideia, eu levei até um grupo de catadores. E eles mesmos venderam latinha, tiraram o passaporte e aí vieram com uma questão que eu tinha que falar com a mulher de onde eles dormiam, chama albergue, né? Porque como que uma pessoa que não tem onde morar vai para a Europa? Depois chega e volta para o mesmo e lugar. volta para o mesmo lugar. Então foi uma experiência assim interessante, porque você pode mudar uma realidade de alguém, né? E foi muito bonito, porque eles, quando chegaram lá, tudo que eles experimentavam, eles, sabe, era o máximo, assim, você via no rosto deles, você via na fala. Então o trabalho para mim é muito gratificante, tanto de trazer para cá, mas principalmente levar os grupos do Brasil para outros países, que hoje já é mais corriqueiro, já é mais normal. Mas quando eu comecei em 1998, não era tão normal assim, ir para Portugal, ir para Itália, para Espanha, com uma companhia de teatro. Né? Tem uma coisa muito interessante que é a tua participação na comemoração dos 500 anos, né?
Você levou um espetáculo, conta um pouco. Então, quando começou a comemoração dos 500 anos, eles mudaram para achamento, né? E isso começou em 1998. Daí eu comecei a ter contato com as companhias que vieram para o projeto dos descobrimentos, né? Que já ia acontecer no ano 2000. Então eu fiz um espetáculo chamado Brasil Outros 500. Nós éramos em 21 pessoas, entre músicos, atores, técnicos, e pronto. Fui para as comemorações, para o achamento, fomos para Santarém, que é onde está lá Cabral, os restos mortais, está lá. Fomos para Braga, Porto, Lisboa. Isso no ano 2000, mas já havíamos ido em 1998, na Expo 98. Na Expo 98, que tinha mais de 155 países participantes, e a gente foi representar o Brasil, inclusive os Parlapatões também foram nessa edição, e a gente se apresentou lá para quase 1000 pessoas, num lugar que eles... Eram uns quiosques abertos que eles colocavam, com um palco, e aí as pessoas iam chegando na hora. E aí tinha mais de 800 pessoas, segundo o organizador, e foi uma experiência maravilhosa, que foi a primeira nossa, assim, em Portugal. Antes disso eu tinha ido para Ribadavia, que é na Galiza, né, que não é Espanha, só descobri quando chegou lá. Né, eles têm uma coisa bem separatista ali, né? Nossa. Apesar de estar dentro do território, mas não é Espanha. A gente é tão ingênuo, a gente é tão indígena. É como a Catalunha, né? Também eles acham... Catalão é Catalão. Eu descobri de uma maneira... Me chamaram lá na organização do festival, um lugar chamado Ribadavia e tal. E eu fui, eu falei, gente, acho que morreu alguém no Brasil, alguém mandou um recado, o negócio tá... Porque me chamaram, vou lá. Aí falou, Creuza, você está na Galícia, você não está na Espanha. Eu falei, oi? Eu peguei um avião para Espanha. Ele falou, sim, mas aqui não é Espanha, aqui é Galícia. E vocês colocaram a bandeira da Espanha junto com a do Brasil, você não vai poder distribuir isso daqui. Jogamos 1.500 programas no lixo. Eu só trouxe alguns para guardar pra gente, né? E para você ver como é importante a vivência, porque nós, apesar de tudo, somos 26 estados, 26, e nós temos uma única bandeira. Os estados têm suas bandeiras, mas a gente tem uma única bandeira. E lá não. Basco é basco, catalão é catalão. Catalão, catalão, galego é galego. Galego e os madrilhenhos são espanhóis. São espanhóis. E aí aprendemos na prática essa questão deles lá, que a gente tem que respeitar também, enfim. Começamos mesmo lá em 1997, depois da Expo 98, aí eu comecei a levar espetáculos daqui pra lá. Foi os Coveiros, Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera. Foram umas comédias que tinha o Festival Cômico da Maia, que eu também colaborava mais antes. Tem o Festival Fazer a Festa, que é de criança, que eu participei o ano passado. Não, 2021, que aqui estava fechado, né? E tem esse de Arcos de Valdevez, que ele criou, justamente porque todo ano os brasileiros iam, aí colocou um ciclo de teatro brasileiro, que agora a gente mudou para Luso Brasileiro, porque aí os portugueses também começaram... Também participam. Participam, ele juntou, e é no norte de Portugal, perto da Galiza até. É bem divisa Arcos de Valdevez, uma cidade medieval muito interessante. Perto de Vigo já, né? Ali é 1 hora de Vigo. Eu fiquei em Vigo uma época que eu fiquei na casa de uns amigos lá que moram durante uns 10 dias, mas fiquei só por ali, conhecendo a Galícia, até porque eles eram bem bairristas. É bonito ali. Aí eu vou para Madrid. Não, espera um pouco mais, a gente vai para Madrid agora não. Então era bem interessante, até eu entender por que era... E fica perto de Santiago de Compostela, eu fui a Santiago, que a gente se apresentou. Eu também fui a Santiago, que foi uma experiência muito, assim, também significativa para mim. Enfim, tudo, né? Uma viagem é uma viagem. Uma viagem é você ler um livro também, mas quando você vai na viagem é muito gratificante. E ainda mais fazendo teatro, né? Exato. Que é o que eu tenho proporcionado não só para o meu grupo, como para vários grupos em São Paulo e no interior de São Paulo também. Estava falando até agora com a Verbena, isso economicamente às vezes nem é tão viável, mas como experiência artística e humana é muito bom e é muito gratificante. Então é por isso que eu faço. Eu tive vendo nas pesquisas que eu fiz, que são 19 anos já, né, do ciclo. Esse ano vai ser o 20º. Quase 20, já. 450 espetáculos, até onde eu pesquisei, né? 80 oficinas, 40 seminários,
90 mil pessoas que já viram todo esse trabalho. Ufa! Deve dar trabalho para botar isso para funcionar, não? Nossa, eu vou fazer um livro, né, agora. Vou começar a fazer esse livro de registro, né? Não é um livro, assim, autobiográfico, nada disso. Mas um livro sobre o festival, sobre o grupo, sobre o que a gente fez, os grupos que nós levamos, que a gente trouxe. O festival também está no meio de tudo isso. Foi muita coisa. Eu sempre fui uma pessoa muito que gosto de desafios, né? E me coloco em desafios. Quando o Mundaréu me convidou, eles me fizeram a pergunta: você toca pandeiro? Eu tinha ganhado um pandeiro. Não que eu tocasse, mas eu falei: toco. Ah, você toca caixa? Eu toco. Eu nunca tinha tocado caixa do Divino, né? E eu tinha uma semana para aprender a tocar aquilo, porque na semana seguinte ia começar os ensaios. Eu fiquei uma semana estudando pandeiro, caixa, naqueles ritmos que eu sabia, coco, cacuriá, tal, pegava vídeo, pegava som e tentando tirar, pedia para um amigo escrever para mim, porque eu lia bem na época, né? Falei: escreve aqui. E eu estudei tudo aquilo para entrar no primeiro ensaio e impressionar, né? E todo mundo realmente ficou impressionado. Olha, ela sabe mesmo tocar. E logo... Não sabe o sacrifício, né? Não sabe o sacrifício que eu fiz. E no decorrer dos ensaios, ia aparecendo coisas novas. Eu falei: opa, isso eu não sei. Mas você chegou no primeiro ensaio sabendo tudo como foi. Daí eu tive que contar, né? Falei: ó, gente, eu não sabia, mas eu queria tanto estar no grupo que eu fui correndo atrás. E assim foi a minha vida inteira, assim, né? Quando eu entrei lá atrás na orquestra, foi assim, fui correr atrás de aprender a tocar metalofone, enfim. E daí, quando me surgiu esse convite do Arrigo Barnabé, eu falei: meu Deus do céu, digo sim ou digo não? Mas eu tinha um sonho de tocar com a Orquestra de Sopros de Curitiba, que era, né, sempre vinham artistas muito renomados, artistas de fora tocar, e eu achava que era algo muito longe, e de repente caiu na minha mão, assim. Só que o repertório, eu falei: gente... E as duas outras cantoras que fizeram comigo, elas sabiam de cor e salteado esse repertório, era do universo delas. E eu não conhecia. Quem foram as outras duas? Foi a Daniela Gramani, filha do José Eduardo Gramani, que cantava comigo no Mundaréu, na época, e a Bel, que era do tal do Trio, que era um grupo vocal lá de Curitiba. É ainda, né? Ainda existe o tal. E eram duas cantoras que já tinham feito coisas com a Arrigo, já conheciam. Eu era a única que estava chegando de Alegre e tendo que aprender todo o repertório. Então, assim, para mim foi um desafio muito grande. Eu lembro que na semana que o Arrigo chegou para ensaiar com a orquestra, ele falou: olha, quero tudo de cor. Eu falei: como? Eu tava ali lendo, né? Anda, eu sei de tudo. Então, pra mim, era um desafio muito grande. Daí, tirou a partitura, eu falei: e agora? Eu fiz o espetáculo inteiro contando na minha cabeça. Sorrindo e contando, né? Eu sei de tudo. Sabe? Foi assim, pra mim foi desafiador. E foi o único show que já foi filmagem. Tem tudo isso na internet. Se vocês verem, procurarem lá Clara Crocodilo, Orquestra Brasil de Sopro de Curitiba, vocês vão ver a cara da Tayana de feliz. E desesperado ao mesmo tempo. Feliz e a contagem no cérebro. E a contagem ali. Então isso veio... Aí a minha base com a música erudita me trouxe essa coisa da leitura. Que foi o que me salvou nessa hora, assim, né? Mas aí o Arrigo falou, no segundo show que a gente fez já na virada cultural, ele falou assim: ó, agora sem contar, tá? Agora, tipo, você já sabe esse repertório, se joga. Aí vem a Tayana do Mundaréu, que é a Tayana do teatro, da rua, do palco, que fala: tá bom, já sei, então agora vai pra cena. Então, assim, toda essa caminhada que fui caindo, eu falei esses dias com o diretor do Mundaréu, eu falei assim: nossa, eu tive muita sorte. Ela falou: Tayana, você não teve sorte, você tem axé. Axé. Então eu acho que esses axés todos do universo que me colocaram em trabalhos tão desafiadores, uma coisa foi me servindo para a próxima, assim, para o próximo passo, né? Até chegar em São Paulo, né? Assim, que também foi um desafio muito grande, chegar numa cidade que você não conhece ninguém, começar a cavar seu lugar, ainda está sendo, né? E eu tenho uma grande satisfação de, nessa vinda para São Paulo, de ter sido uma das primeiras pessoas que você fez contato, fez amizade. Sim. Nós éramos colegas na Santa Marcelina, e aí carona para cá, carona para lá. Eu me lembro que você estava ainda, acho que você estava vindo só para as aulas e voltava, né? Ia fazer esse bate-volta. Vinha e voltava. Você e a Juliana Cortes, e eu fico feliz que eu fui uma dessas primeiras pessoas que você teve contato em São Paulo, né? Após foi um
um portal muito lindo, abriu, assim, né? pra chegar aqui em São Abriu um Paulo. monte de... Foi o que me deu vontade de vir morar aqui, né? Conhecendo tantas pessoas legais, tantos trabalhos, assim, e é isso que me conecta com o próximo trabalho, é essa curiosidade, né? Quando eu vim para São Paulo e vendo tantos trabalhos diversos e público, né, tipo, para trabalho experimental, para trabalho da cultura popular, para trabalhos... Eu falei, gente, dá para fazer qualquer coisa aqui em São Paulo. Então eu acho que eu senti esse colo para o experimental, para o autoral, para o que vir. O curso da Santa Marcelina eu achei muito interessante o conjunto de pessoas com quem a gente conviveu, porque eram pessoas das mais variadas tendências, né? Total. Tinha tanto você que já tinha uma experiência com música de câmera, com a coisa mais formal do estudo de música, como tinham pessoas completamente leigas no grupo. E isso trazia uma riqueza muito grande, né? Porque as interferências, os palpites, as conversas, elas caminhavam desde a coisa mais formal até o completamente informal dentro do contexto do... E esse atravessar é tão rico, né? Riquíssimo. Assim, é riquíssimo, porque na verdade o outro que não teve o ensino formal, ele tem uma escuta muito ampla, tem um conhecimento menos censura, né? Exatamente, menos censura. Menos censura. Isso é libertador também, né? Isso é libertador. Tem um trabalho que eu fiz aqui em São Paulo, que é a UMA, é um trio. Isso, eu ia falar justamente vocal, desse projeto. Flores, papoulas, mundo possível no borbulho do sussurro, medo, vertigem do centro, um reduto gigante no olho de dentro. Então esse projeto ele passou muito porque éramos 3 cantoras, cada uma de um lugar. A Nani era de um lugar mais de experimentação vocal, da música circular, ela tinha um caminho. A Janaína era super da MPB, bem tradicional, assim, né, cantando as grandes cantoras, mais como intérprete. E eu tenho essa coisa com a percussão, com a cultura popular. E a gente falou, cara, como é que a gente vai se equalizar para começar um trabalho juntas? E a gente se colocou que esse portal onde entrariam as 3 e sairia uma, por isso esse trabalho se chama Uma, seria o processo criativo. Como seria o nosso processo criativo? A gente foi inventando. Para cada música que a gente compôs, a gente criou um processo. Um dia a gente chegava lá, hoje a gente vai ler esse livro juntas, e a partir desse livro, cada uma vai fazer uma escrita automática, que a gente chama, uma metodologia muito usada pela galera da dança, né? Que são escritas automáticas. E depois dessas escritas, a gente vai ler os nossos textos, e dali a gente começava a circular temas e partir para o processo de composição. Às vezes a gente chegava e era outro processo, que era a partir da experimentação vocal, a gente vai chegar numa composição. Uma vez a gente foi na Pinacoteca ver a exposição da Hilma of Klint, e aquelas imagens todas, todo o processo da Hilma foi muito inspirador. A gente chegou em casa também, escrita automática, e saiu uma outra composição. Então a gente se propôs a colocar em processos criativos. Agora, quem é que hoje se dá esse tempo, né? De ir até uma exposição, fazer os processos criativos acontecerem. A gente, às vezes, ficava 12 horas juntas, indo num espaço, passando por esse processo da escrita e depois compor. Hoje em dia a gente não consegue, tudo é muito rápido, muito automático, então eu acho que a gente também está se colocando nessa roda. Eu tenho cada vez mais pensado sobre isso, assim, eu preciso voltar nesse lugar do processo criativo. E é impressionante porque se a gente não parar para pensar, não é tanto tempo assim, né? 2018, 17, 18 para cá, são 5 anos atrás. Mas a gente se dá conta de como desses últimos tempos as coisas se agilizaram de tal forma, e de certa forma, durante a pandemia, que a gente teve que se reinventar do ponto de vista tecnológico, produzir conteúdo em casa, produzir conteúdo cada um no seu canto, e ir para o Instagram, ir para o Facebook, quer dizer, as redes sociais acabaram contribuindo para essa agilização das coisas, né? Então hoje a gente faz tudo rapidinho e a gente esquece desse tempo de maturação, para maturar, né, para fazer o processo com calma, né? Eu ainda uso muito esse esquema porque
eu trabalho muito sozinho. Às vezes que eu trabalhei em coletivo é quando eu estou produzindo um disco, fazendo um álbum, alguma coisa do tipo. Mas o meu trabalho, ele é muito... O trabalho preliminar de pré-produção, ele é muito solitário. Então eu acabo conseguindo achar esse tempo, de dar eu vou pensar um pouco mais sobre isso, vou ler alguma coisa sobre para ter ideias, mas a gente perdeu muito, né, essa possibilidade de tempo. Eu tive a sorte de trabalhar muito com coletivos, né? O Mundaréu, por exemplo, a gente se encontrava 4 vezes por semana. Então, assim, eram 3 vezes de ensaio e produção, produção artística e um encontro só para pensar a produção burocrática, né, produção executiva. Então foi uma escola para mim, assim, de entender que o seu trabalho artístico é a sua empresa. E você tem que estar ali todo dia. É uma organização. Se organizando, artisticamente, se organizando, produtivamente, executivamente. Eu tive essa escola durante 15 anos. E daí, quando acabou o Mundaréu, eu fiquei meio órfã, né, desses processos todos. Eu falei assim, agora eu sou sozinha. E me vi nesse lugar de fazer tudo sozinha. Pensar produção executiva, pensar produção artística, criar sozinha. E eu confesso assim, eu gosto, mas eu prefiro trabalhar com coletivo. Eu funciono melhor assim, né, nesse feedback. Depois, quando eu vim para São Paulo, encontrei essas 3 maravilhosas que também se propuseram a se jogar. O Substantivo Feminino e o Sonora Brasil. Fala um pouco desses 2 projetos. Quer dizer, um deles é esse que eu falei, que circulou. Né, o país inteiro. Como eu disse, então conheci a Déia, enfim, e mesmo a Badi Assad conheci nessa mostra Leão do Norte em 2017. Em 2018, a Badi me convidou para fazer parte desse projeto que ela produziu, que é o Substantivo Feminino. Foi um show que nós fizemos, eu, ela, Lucina e Aná Ozete, no Sesc Vila Mariana. Nós nos reunimos, ensaiamos, nós tocávamos, eu, Badi, Lucina, o repertório autoral, somente com as nossas canções. Canções minhas, canções da Badi, canções da Lucina e da Ná. Montamos esse repertório e apresentamos em 2 noites lá. Foi um negócio lindo, que infelizmente só aconteceu ali naquelas 2 noites, mas enfim, foi demais. Aí, no final de 2018, em dezembro, eu estava um dia em casa, tocou meu telefone e a pessoa falou, olha, aqui é o Gilberto, eu sou do Sesc Nacional e eu estou ligando porque eu queria te convidar para fazer parte do elenco do Sonora Brasil. Eu não sabia o que era o Sonora Brasil. E aí, então, eu falei, bom, acho incrível, né? Mas o que é o Sonora Brasil? Me conta, né? Você vai compor uma caravana de mulheres compositoras, instrumentistas, cantoras, que vão percorrer o Brasil de norte a sul, leste, oeste, durante os anos de 2019 e 2020. Não precisa nem falar mais nada, eu estou completamente dentro. Agradeci imensamente e fomos lá ver o que era de fato aquilo. Aí teve uma reunião, enfim, que juntou todo mundo aqui em São Paulo. E eu compus uma parte desse projeto, ele estava dividida chamada Líricas Femininas. E a outra parte era Povos Originários, onde haveria a participação de várias etnias indígenas que atuariam junto com a Magda Pucci, do Mauaca, e a Joana Ticuna, que é uma cantora indígena. E essa parte das líricas femininas, então, reunia essas outras mulheres cantoras, compositoras em 4 grupos diferentes: líricas históricas, transcendentes, negras e modernas. E eu, então, estava nas modernas, juntamente com Badi e Lucina. Foi uma experiência maravilhosa. Nós viajamos em 2019, foram mais de 40 shows, percorrendo Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Em 2020, quando estávamos para ir ao Nordeste, veio a pandemia e nos tirou essa última etapa. Uma pena, foi uma pena mesmo. E foi uma pena que o Sesc não tenha dado depois a continuidade, depois que voltamos a uma vida mais ou menos normal. Então a única região que vocês não foram para o norte. Norte e Nordeste a gente não fez. Tá. Nós, né? O grupo dos originários, sim. É que aí haveria a troca dos grupos. O cruzamento. Então nós fizemos
Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Foram muitos shows, foi uma coisa incrível. Aí, de vez em quando, a gente encontrava outros grupos na estrada, chegando de uma cidade, saindo de outra, enfim. Então foi uma experiência incrível. E principalmente essa coisa de estar em contato com lugares no Brasil aonde a música que a gente faz não chega. A única maneira de chegar é através desse tipo de ação, Exatamente. que é uma ação também formadora de público, né? Porque quando você sai desses eixos das capitais, o que chega nas cidades menores é só aquilo que é massivamente veiculado pelos rádios, que hoje diz respeito única e exclusivamente à música sertaneja, né? Então, é uma oportunidade incrível, né, para nós como artistas e também para o público de ter contato com outro tipo de produção, né? É realmente foi uma experiência incrível. Eu torço para que aconteça novamente, né? Para completar o trecho completar que faltou, a trajetória. Né? Regina, eu queria aproveitar, já que a gente falou agora há pouco sobre a questão da tua formação, quando eu instiguei aí falar da pessoa antes da artista, eu queria que você contasse um pouco da tua experiência com o Canto do Brasil, né? A escola que você encabeça, você é a pessoa chave, né, dela. Eu ia brincar e falar, eu sou a própria otária. A própria otária, né? Porque exatamente. Queria que você contasse um pouco dessa experiência, porque você ali forma uma quantidade grande de pessoas na área do canto, e, enfim. Eu estive lá na escola duas ou três vezes para assistir, inclusive, apresentações de alunos, finalização de semestre, final de curso. E queria que você contasse um pouco dessa experiência. Bom, o Canto do Brasil nasceu, ele tem 2 datas de nascimento. A gente pode fazer sempre duas festas. 2 aniversários. 2 aniversários. Em 94, eu abri a minha escola, né? Eu já tinha uma experiência anterior, desde 83, quando eu comecei a dar aula, e dei aula em várias escolas, né? E em 94 eu abri o Canto do Brasil, que naquele momento tinha outro nome. Mas a perspectiva que eu fui desenvolvendo ali contemplava esse processo de formação do cantor popular a partir das matrizes sonoras, vocais, técnicas, estéticas da canção brasileira, que era uma coisa que eu percebia em mim, né? Como é que eu vim, embora eu tenha estudado canto lírico, porque naquele momento também não havia outra opção. Mas o meu processo de formação passava pelas cantoras que eu gostava de ouvir, com as quais eu me identificava. E isso é uma trajetória recorrente, né? A gente já cansou de ouvir vários cantores falarem sobre isso. Então eu entendi que aquilo poderia ser trabalhado metodologicamente, né? E comecei a desenvolver, naquele momento, esse tipo de trabalho. Começando a listar processos de escuta, vozes que a gente... E entender o que acontecia nessas vozes, enfim. Mas nesse momento, a escola tinha o nome de timbre. E foi um negócio que eu abri, sem fazer pesquisa, nada, depois de um tempo apareceu uma pessoa dizendo, não, esse nome é meu, você não pode usar. Eu falei, bom, socorro, eu não quero usar o nome de ninguém, eu vou sair fora. E, naturalmente, pelo trabalho que a gente já vinha fazendo, não tinha outro nome, era Canto do Brasil, o nome já estava... Todo sentido. Já estava dado, né? E, então, isso foi em 97, por isso que eu disse que tem 2... aniversários, 94 e 97. De lá para cá, já passou muita água embaixo da ponte e a gente já formou muita gente por essa perspectiva. E aí o que acontece? Quando eu ingressei em 2002 na Unicamp como docente, esse trabalho que eu já vinha desenvolvendo, eu levei para a graduação. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Com essa tua inserção na Unicamp, se você levou um pouco dessa experiência do... Levei totalmente essa experiência. E lá eu pude estruturar mais formalmente, né? Que numa escola de ensino livre, a gente vai dando prerrogativas, estabelece modelos e tal, mas trabalha de maneira mais maleável, porque, enfim, a demanda dos alunos é outra. Embora a gente tenha trabalhado também com muitos profissionais, com muita gente que se profissionalizou. Mas dentro do ensino numa universidade, aí você tem, de fato, um processo mais estabelecido, com prazos que precisam ser cumpridos, né? Então,
projetos para serem desenvolvidos semestralmente, dentro daqueles 4 anos da graduação. Então, quando eu fui para a Unicamp, eu levei essa proposta e fui desenvolvendo aquilo ali. Hoje a gente tem essa proposta completamente formalizada, estabilizada, e eu sei também que a partir da Unicamp, outras universidades no Brasil adotaram o mesmo modelo. Então, isso é um negócio que me dá uma alegria imensa, entende? De você saber que as pessoas também passaram a perceber que, tendo a canção que a gente tem, as vozes que a gente tem e a história que a gente tem do ponto de vista da canção popular, não trabalhar esses conteúdos como fundantes, básicos, necessários às metodologias de ensino do canto, era um negócio que você fala, que é isso? Não tem o menor Vamos sentido, acordar, né? né? Então é muito legal ter participado desse processo, de pensar isso e ver também esses braços sendo estendidos, né? Nesse processo da Unicamp, você hoje é orientadora de alunos, de mestrado, de doutorado, dentro dessa modalidade de disciplina que você Sim. oferece lá. Eu desde 2012, quando eu defendi o doutorado, aí eu passei a orientar na pós-graduação também. E arriscou de novo a dança, o vento criança, abram as janelas, quero brincar de rodo e rede, de pios e moinhos, rodopios, rodopios.